Olá pessoal, hoje a gente vai iniciar os nossos estudos acerca, das ações de família de forma mais específica. Anteriormente a gente falou sobre as ações de família de uma maneira geral, as regras gerais contidas lá no Código de Processo Civil. Hoje a gente passa a falar sobre as principais ações que envolvem o direito de família. Para começar, a gente vai falar do divórcio, separação e dissolução de união estável, né? Para a gente falar na realidade de divórcio, separação, enfim, até união estável, a gente tem que primeiro entender o que é sociedade conjugal e fazer um paralelo com um casamento. Vocês sabem que o casamento é um ato solene, né, onde se estabelece uma vida familiar, onde obedecendo requisitos previstos em lei, de forma formal, né, um casal se une para dali criar uma convivência familiar. Essa é a ideia. Já a sociedade conjugal, ela tem um conceito mais amplo, porque ela não necessita necessariamente do casamento. É, Melhor explicando, sociedade conjugal é toda união formada entre duas e pode ser até por mais pessoas, né? Há precedentes nesse sentido, na união poliafetiva, mas enfim, é a união entre pessoas que tem esse intuito inicial de formar uma família, né? Então imagine um homem ou uma mulher, dois homens, duas mulheres, enfim, essas pessoas se unindo com o intuito de compartilhamento de vida e com o intuito de criar dali uma família. Isso é a sociedade conjugal. A sociedade conjugal, ela tanto pode surgir do casamento, como eu já falei, como pode surgir da união estável. Da mesma forma, por que é importante a gente falar, tentar diferenciar a sociedade conjugal do casamento? Porque da mesma forma, a extinção da sociedade conjugal, ela não se confunde com a extinção necessariamente do casamento. Como assim, gente? Não estou entendendo. Só para exemplificar de uma forma bem simples. E aí, por que que a gente está falando disso? Mostrando por que que a gente está falando disso. Um casal casado, não, pessoas casadas, um casal em si, casados entre si, tudo bem. Só que depois de um certo convívio, eles acabam rompendo o relacionamento, né? E um vai para um lado, outro vai para o outro. Ou seja, eles encerram a convivência mútua. A partir do momento em que eles encerram a convivência mútua, eles encerram a sociedade conjugal, mas não necessariamente encerraram o casamento. Porque para encerrar o casamento tem que ter tido o divórcio. Então, tá aí a diferença, né, entre sociedade conjugal e casamento. Sociedade conjugal é algo mais amplo do que o próprio casamento. O casamento é uma das formas de se instaurar uma sociedade conjugal. Uma das, porque a união estável é outra forma de se instaurar uma sociedade conjugal. Da mesma forma, o fim do casamento, não o fim da sociedade conjugal não se confunde necessariamente com o fim do casamento. Então, não há uma reciprocidade nesse sentido. Então, sociedade conjugal, de uma maneira mais resumida, é a convivência estabelecida entre pessoas com o intuito de uma vida em comum, com o intuito de estabelecer uma convivência familiar. Então, essa seria a ideia, né? De forma resumida. Claro que aí lá no direito civil vocês vão detalhar um pouco mais quando estavam em direito de família, né? É só para a gente ter uma noção inicial. Falando então do divórcio, que é um dos instrumentos que põe fim ao casamento, a gente pode falar, né, em modalidades de divórcio. A gente fala em modalidade do divórcio por conversão. O que seria o divórcio por conversão? Esse divórcio por conversão, ele tende a não ter mais aplicabilidade na prática, né, de uma maneira mais ampla. Pode acontecer, mas não vai ser tão comum ainda acontecerem os divórcios por conversão. O divórcio por conversão existia em decorrência da exigibilidade, antes da emenda constitucional 66 de 2010, de que para as pessoas se divorciarem tinha que ter ou 2 anos de separação de fato, ou comprovada, né, comprovada judicialmente, ou 1 ano de uma separação judicial. O divórcio por conversão, ele surgia exatamente quando o casal obtinha a separação judicial, eles esperavam um lapso de 1 ano e quando concluía esse lapso de 1 ano, eles transformavam aquela separação em divórcio, ou seja, faziam a conversão,
transformava a separação em divórcio. Daí, né, o conceito de divórcio por conversão. E o divórcio direto era outra hipótese, quando o casal já tinha 2 anos separados de fato e queria se divorciar. Então já entrava diretamente com o divórcio, não precisava entrar com ação de separação judicial. Né? Vimos que com a edição da Emenda Constitucional 66/2010, houve meio que o esvaziamento, né, dessa necessidade de vocês fazer uma separação. Não é que não pode mais fazer separação. Bem, se as partes quiserem somente se separar, elas podem. O que é que elas vão obter com isso? Bem, quando elas fizerem a separação judicial, elas vão obter o reconhecimento do fim da sociedade conjugal, mas o casamento ainda permanece vivo. Então, seria uma possibilidade. Não é muito comum na prática, é porque quando as pessoas já rompem, né, o relacionamento em si, elas já querem o fim do casamento dito. Então, é algo para se observar. Outro ponto, né? O divórcio litigioso e o divórcio consensual. Litigioso, aquele quando não há, a princípio, acordo entre as partes, há um litígio estabelecido. E o seguinte, o divórcio consensual, aquele em que há um acordo entre as partes nos termos do divórcio. Obviamente que no divórcio não tem como você litigar em relação ao divórcio por si só. Como assim, João? O divórcio, ele é um direito que a gente chama de direito potestativo. Quando uma pessoa quer se divorciar, ela se divorcia e ponto. Né? Não necessita da aceitação do outro em relação ao divórcio. Né? É muito comum as pessoas acharem, né, as pessoas de uma forma geral, no senso comum, acharem que, eu não assino o divórcio. Se eu não assinar o divórcio, ele não se divorcia. Não é bem assim. Né? A gente sabe que existe essa categoria de direitos potestativos que, uma vez uma das partes querendo exercê-la, a outra tem que se submeter. Então, se uma das partes quer se divorciar, a outra não tem o que fazer, só tem que aceitar. Então, essa é a ideia, né, do divórcio como direito potestativo. Mas, Jane, tu não está falando litigioso e consensual? Sim, porque o divórcio, ele traz outras discussões à tona, né? Como divisão de bens, como se houver filhos incapazes, a guarda dos filhos, alimentos, outras discussões. E o litígio, ele pode existir em relação a esses outros pontos, mas nunca em relação propriamente ao fim do casamento. O fim do casamento não se negocia, o fim do casamento não tem que ter acordo ou não, porque por si só, se um quer, o outro já acaba se submetendo. Então seria nessa ideia aí. Então, quando tem um divórcio litigioso, é porque um desses outros pontos não está acordado, não tem acordo entre as partes. E o consensual é quando todos os pontos do divórcio são acordados, né? Tem um consenso entre as partes. Divórcio extrajudicial e divórcio judicial. Ainda há, né, a possibilidade do divórcio ocorrer de modo extrajudicial. E o que é o divórcio extrajudicial? É o divórcio realizado, no nosso caso, mediante escritura pública, ou seja, em um cartório. O divórcio extrajudicial já é uma realidade há um bom tempo. Né? O novo CPC apenas regulamenta essa questão do divórcio extrajudicial. Mas desde o início da década, né, desde o início da década, houve previsão no sentido já de incorporação do divórcio extrajudicial na nossa sistemática jurídica. E é interessante, o divórcio extrajudicial, na realidade, faz parte de uma série de medidas que o legislador foi tomando para, de certa forma, diminuir a carga processual, né, no Poder Judiciário e dar mais autonomia às partes de realizarem certas atividades mediante intervenção cartorial. O divórcio extrajudicial é uma, né, o inventário extrajudicial, o uso capião extrajudicial. Então, foram alguns institutos de direito civil que o legislador optou por, poxa, tendo alguns requisitos, por que não transferirmos essa incumbência somente para o tabelião reconhecer aquela situação, né, e dali surtir os efeitos jurídicos? Quando é que existe o divórcio extrajudicial? Quando há completo acordo entre as partes, sobre tudo, né? Primeiro ponto, tem que ser, para ser extrajudicial, consensual. Por quê? Porque o tabelião ele não é juiz, o tabelião não vai decidir um litígio entre as partes, então não faria sentido, né, ser um divórcio litigioso. Tem que ser um divórcio consensual, porque o tabelião ele só vai ali confirmar o ato, ele só vai ali dar
atestar a existência daquele ato. Então, primeiro ponto, tem que ser observado. E segundo, a lei também ela faz uma restrição à existência de filhos incapazes. Cuidado, não é só filhos menores de idade, filhos incapazes. Se houver filhos incapazes, em virtude do interesse dos incapazes, tem que ir para a via judicial. E lá tem que se manifestar o Ministério Público. Então, mais uma limitação em relação ao divórcio extrajudicial. Ao fim da aula, a gente vai detalhar um pouco mais do divórcio extrajudicial. A gente vai ler o atual artigo do Código de Processo Civil que regulamenta esse instituto. Então, a gente chega já lá. E o divórcio judicial, claro, aquele ocorrido na seara judicial. Só mais um detalhe, gente, aí que eu acabei já adiantando o slide, mas só mais um detalhe. Mesmo o indivíduo reunindo todos os requisitos para o divórcio extrajudicial, e mesmo assim ele pode optar pelo divórcio judicial. Não há um barramento, um impedimento legal, ok? Então vamos lá. O divórcio litigioso. O divórcio litigioso e, obviamente, judicial, tem que ser na justiça, ele é previsto a partir, né, ele é previsto pela própria Constituição e no artigo 1571 do Código Civil. Olha o que é que diz o 1571 do Código Civil sobre o término da sociedade conjugal, que a gente estava falando um pouco atrás. A sociedade conjugal termina, 1. Pela morte de um dos cônjuges, 2. Pela nulidade ou anulação do casamento, 3. Pela separação judicial e 4. Pelo divórcio. Mas olha o que é que diz o parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Olha o que a gente estava tratando inicialmente. Olha como tem uma diferença entre sociedade conjugal e casamento. Olha como a própria lei fala sobre isso. Sociedade conjugal, aquela união de pessoas com o intuito de compartilhamento de vida e criar uma família, pode ser extinta pela morte, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação e pelo divórcio. É isso? O casamento, ele só pode ser extinto ou pela morte, claro, pela anulação também, ou pelo divórcio. Então, só essas possibilidades. A mera separação, seja separação de fato, seja separação judicial, ela não encerra o casamento. Então, muito cuidado com isso. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Essa questão de nome a gente vai detalhar um pouco mais no futuro, ok? Só voltando aqui para a história. Então, a sociedade conjugal, ela pode se encerrar mediante a simples separação, rompimento do relacionamento, separação, um sai de casa. Mas já o divórcio, o casamento, perdão, não, o casamento ele precisa ou a morte, né, de uma das partes, ou a invalidação do casamento, foi um ato nulo, enfim, ou o divórcio, né? E é isso que a gente passa a estudar. O artigo 226 da Constituição, no parágrafo 6º, né, com a emenda constitucional 66/2010, passou a vigorar com a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. E aí, só para contextualizar vocês, antes dessa emenda constitucional 66/2010, dizia-se que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação de fato por 2 anos ou separação judicial por 1 ano. Então, existia essa questão da separação prévia. Hoje não é mais exigido. Tranquilo que a gente já discutiu isso em alguns momentos. Pronto. Para a gente compreender o divórcio e o que pode ser discutido no divórcio, a gente vai falar um pouquinho de alguns pontos do casamento. Algumas questões que envolvem casamento. A primeira delas, os deveres que advêm do casamento. Bem, o casamento é um pacto, né, formal, cria-se a partir dali uma instituição, uma família, onde há um convívio obrigatório, compartilhamento de vida melhor entre as pessoas, e do casamento surgem diversos deveres, né? Aí o Código Civil, nos seus artigos 1565, 1566, 1568, vão falar um pouco dessas obrigações. E diz o seguinte, 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Primeira ressalva que a gente faz é em relação à expressão homem e mulher, né? Conforme vocês já sabem, né, pela jurisprudência que se construiu o STJ e STF, a ideia do casamento ser formado apenas entre homem e mulher, ela é uma
meia verdade, né? O casamento ele pode sim ser entre pessoas do mesmo gênero. Isso, né, foi luta de uma construção jurisprudencial, foi fruto de uma construção jurisprudencial, onde se busca, obviamente, dar um tratamento igualitário aos às diversas orientações sexuais, diríamos assim. Então, dá um tratamento igualitário. O julgador, né, a jurisprudência, entendeu que o legislador, ao falar homem e mulher, ele falou de modo exemplificativo, né, mas que deveria, sim, na interpretação extensiva, se respeitar também a possibilidade desse casamento de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Essa é a ideia. E aí vem, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, ou seja, de sócios, de parceiros, de pessoas que estão ali num compartilhamento de vidas, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Então, ambos os cônjuges são responsáveis pelos encargos, pelo sustento da família. Parágrafo primeiro. Qualquer dos nubentes querendo poderá acrescer ao seu sobrenome do outro, aquela regra de acréscimo do nome. Tanto o esposo como a esposa, enfim, os dois podem acrescentar os sobrenomes um do outro. E aí o parágrafo segundo vai falar de planejamento familiar, enfim, não vem muito ao caso agora para a gente. 1566, ele especifica ainda mais os deveres do casamento, e ele diz, são deveres de ambos os cônjuges. 1. Fidelidade recíproca. Bem, gente, uma coisa interessante aí. Fidelidade, de certa forma, é um valor cultuado socialmente. Mas a fidelidade, juridicamente, ela só é exigível a partir do casamento, né? Então, se há anteriormente um namoro, por exemplo, né, legalmente ainda não há exigência da fidelidade. Para a união estável, se exige as mesmas obrigações, via de regra, do casamento. Então, tanto no casamento como na união estável, a fidelidade recíproca é um primeiro dever do casamento. Segundo, vida em comum no domicílio conjugal. Vida em comum no domicílio conjugal. Olha que coisa interessante. Se casa, aquela expressão, né? Quem casa quer casa, né? Se casa, a ideia do casamento é para compartilhamento de vidas. Então, se você vai se casar, você vai compartilhar a vida. E compartilhar a vida é estabelecer uma vida em comum, uma vida mútua. Porém, a gente tem que ressaltar aqui que a lei não está querendo dizer que ambos têm necessariamente, são obrigados a viver sob o mesmo teto. Isso é naturalmente, né, acontece, socialmente é o que se espera, e também o casamento ele tem muito esse intuito de aproximação, obviamente. Mas nem sempre o casamento gera esse convívio no mesmo lar. Porque muitas vezes, por exemplo, só para dar um exemplo, as partes ou uma delas tem um tipo de emprego, um tipo de trabalho que leva a sempre estar em viagem, que muitas vezes acaba não convendo no mesmo domicílio de uma forma significativa. Imagine um caminhoneiro, uma pessoa que viaja e que ele está em casa, na casa, no lar em comum, ele está uma vez por mês, por aí. Então, assim, isso ele não está violando esse dever de vida em comum, né, no domicílio. Ele não está violando essa ideia do inciso 2. Ele, apesar de substancialmente não conviver na mesma casa, ele tem um compartilhamento de vida, e é isso que espera do casamento, é compartilhamento de vida. Vamos compartilhar as vidas, as nossas energias. Mesmo a gente não estando no mesmo local, a gente compartilha essa convivência. 3. Mútua assistência. Também dever do casamento, mútua assistência. Então, ambos eles devem mutuamente se ajudarem, né? Tanto do ponto de vista de recursos econômicos, como do ponto de vista de auxílio em momentos de doença, por exemplo, como do ponto de vista emocional. Essa é a ideia do dever da mútua assistência como um dever do casamento. 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. Então, se é constituída uma prole, essa prole tem que ser sustentada, essa prole tem que ser educada, essa prole tem que ser cuidada, né, educada. 5. Respeito e considerações mútuos. Então, no casamento, obviamente, né, por uma questão de urbanidade, né, todo mundo deve se respeitar. Já começa por aí. Todo ser humano deve respeitar um ao outro. Mas dentro do casamento, isso tem que ser ainda mais atendido, né, para haver uma vida harmônica daquela família.
Então, a princípio, esses são os deveres obtidos do casamento. O 1568, ele é interessante, coloquei aí, porque ele detalha um pouco mais essa história do dever de sustentar os filhos. Ele diz, ó, os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção dos seus bens e dos rendimentos do trabalho para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Então, os cônjuges devem, de acordo com suas capacidades, contribuir para o sustento da família, para a educação dos filhos, né, independentemente do regime patrimonial, né, independentemente do tipo de casamento, se casado de comunhão parcial, separação total de bens, etc. Enfim, não importa. Isso é um dever que vem do casamento, essa mútua assistência, esse sustento dos filhos, cada um contribuindo com o que pode, né, à medida de sua capacidade, ok? A gente vai parar esse vídeo por aqui, porque já está ficando um pouquinho mais longo, e em breve a gente continua essas discussões sobre o divórcio. Até já!